TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber. Segunda-feira, a gente chegando com muita informação, não é isso, Roberta? Olá. Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos novos canais aí de comunicação com você, nosso telespectador. Então é tvccorreiodamanhã@gmail.com. O e-mail já está aí na sua tela. Ou para o WhatsApp DDD 24 99323 4567. Como facinho, a gente fala, facinho de decorar, né? E olhem só, hoje o dia amanheceu com céu azul, mas vamos ter um dia de calor e podemos ter rajadas de vento. Vamos às notícias desta segunda-feira, dia 28 de janeiro. Sobe para 229 o número de pessoas mortas na tragédia de 15 de fevereiro. 20 pessoas continuam desaparecidas em Petrópolis. Pedra desliza ao lado da UPA do centro de Petrópolis e atinge funcionário que fazia limpeza de barreira. Ministério Público recomenda que gabinete de crise criado pelo governo divulgue informações diárias à população petropolitana e Prefeitura cria painel com números sobre a tragédia. Defesa Civil detona pedra no Alto da Serra, em Petrópolis, para a liberação da área e continuidade das buscas. Petrópolis conclui a explosão de pedras no Caxambu e via principal é liberada para circulação de veículos. E no dia do piloto de helicóptero, bombeiros destacam a ação em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal, lembrando que você pode acessar o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br, tá aí na sua tela aí aparecendo aí, para você copiar e acessar o nosso site, pode se cadastrar também para receber a versão digital. Vamos à primeira página da nossa edição especial de final de semana aí, temos lá em destaque o segundo caderno. Lembrando que essa edição, né, foi edição de sexta-feira, de sábado, domingo e segunda-feira. Você pode ainda conferir os destaques, né, no dia de hoje. Então vamos à leitura, né, aí o destaque da primeira página, que nós não evidenciamos na sexta-feira. Temos aí o destaque do segundo caderno. Os 50 anos de um clássico nas telas. E fala um pouquinho aí do Poderoso Chefão, né? Um clássico hollywoodiano, olha só aí o destaque do segundo caderno. E logo depois, sambistas da geração da Lapa de volta ao circo. Também Afinal, destaque. Apesar de não termos desfiles das escolas de samba, estamos no carnaval. Outro destaque, sanduíches de camarão estão com tudo. Esse também é um destaque aí do segundo caderno. E ainda, artista francês passeia com esqueleto no Rio. Exatamente. Então tá aí, são os destaques do segundo caderno. Mas nós vamos destacar também agora o nosso correio político, que nós não falamos também na sexta-feira. Nós vamos dar ênfase aí aos fatos políticos que aconteceram durante a semana e que podem ser ainda o foco dessa semana, né? Vamos ao correio político, então. Nota oficial. Olha lá, ó. A invasão russa à Ucrânia foi tema de nota oficial do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD-MG, na quinta-feira da semana passada. Na manifestação, ele diz que, assim como toda a comunidade internacional, o legislativo brasileiro acompanha, abre aspas aí, com crescente preocupação o agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia. E o correio político continua. Impactos difíceis de imaginar. Abre aspas.
Como presidente do Congresso Nacional e em nome de meus pares, reafirmamos a necessidade de um diálogo amplo, pacífico e democrático, com vistas a uma rápida solução negociada que contemple os legítimos interesses das partes envolvidas. Fecha aspas. Avaliou ainda que a magnitude da atual crise e sua rápida deteriorização tem potencial de impactos político, econômico, social difíceis de imaginar. E também ali tem Paulo Gustavo. A Câmara aprovou também na semana passada o projeto de lei Paulo Gustavo, que prevê a aplicação de 3,862 bilhões em ações emergenciais para conter os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o setor cultural. Também muito legal e importante, né, Roberta? Trânsito sem rachas. O presidente Bolsonaro sancionou com vetos a lei que proíbe a divulgação de infração que coloque em risco a segurança no trânsito. O texto prevê punições para aqueles que divulgarem qualquer tipo de incentivo a infrações, como rachas. E SUS liberado 1. A Câmara também aprovou, na semana passada, um projeto que permite que o SUS receite e aplique remédios com indicação de uso diferente daquele aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E SUS liberado 2. Essa permissão só é válida se houver uma recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A matéria segue agora para a sanção do presidente da República. Então vamos agora aos destaques do Correio Nacional, na nossa página, na mesma página, na página 4 ainda, mas os destaques do Correio Nacional. Títulos: agricultores familiares que vivem na fazenda Uruanana, em Chorozinho, Ceará, receberam na última quinta-feira seus títulos de propriedade após 17 anos de espera. As escrituras de imóveis rurais para as primeiras 163 famílias foram entregues em uma cerimônia realizada na fazenda, com participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E ainda continua, Terra Brasil. Os agricultores conquistaram um título de propriedade por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, Terra Brasil, em que tem acesso a financiamento com juros subsidiados e melhores condições de pagamento. E ainda do lado ali, 30 milhões. Os recursos para a aquisição dos lotes e investimentos para a estruturação da propriedade ultrapassam 30 milhões. Além disso, foram disponibilizados cerca de 18 milhões para projetos de investimento no âmbito do Pronaf-A. É isso, Pronaf-A. Isso. E ainda continua, Terapia Gênica 1. A Anvisa aprovou pela primeira vez, também nesta semana, um produto utilizado em um tipo específico de terapia para modalidades de câncer originadas no sangue, como leucemia, linfoma e mieloma. E ainda tem ali Terapia Genética 2. O produto, segundo a agência, é indicado para pessoas com até 25 anos de idade com determinados tipos de leucemia linfoblástica aguda, bem como para pacientes adultos com tipos específicos de linfoma. Fiat Lux. Olha só isso, uma organização criminosa que clonou mais de 10 mil veículos, entre eles mais de 3 mil viaturas do Exército, foi desarticulada na quinta-feira pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. A operação recebeu o nome de Fiat Lux. Olha, e reajuste. Em meio à pressão das forças de segurança do Estado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, anunciou na tarde de quinta-feira da semana passada reajuste de 10% para todos os servidores públicos mineiros. E, Jorge, já que está na nossa tela ali, eu vou ler essa notícia. Estados e Distrito Federal apresentam tendência de queda de síndrome respiratória aguda grave. Então, esses casos mantiveram tendência de queda na análise divulgada na semana pelo boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
Em 22 das 27 unidades da federação, a observação nas últimas 6 semanas indicou um cenário de redução da incidência, enquanto a avaliação das últimas 3 semanas apontou sinal de estabilidade ou também queda. Perfeito. Vamos então para agora a economia. No Correio Econômico, ali, desemprego, a taxa de desocupação no Brasil caiu para 11,1% no 4º trimestre de 2021. Esse resultado corresponde a 12 milhões de pessoas em busca de trabalho. Já a taxa média anual foi de 13,2%, o que indica tendência de recuperação frente a 2020, 13,8%. Ano marcado pela pandemia aí. Então, vem aí em recuperação o Brasil em referência à taxa de desocupação. Emprego formal. Segundo a pesquisa do IBGE, uma parte do aumento da ocupação veio do emprego formal no setor privado. Nele, o número de empregados com carteira assinada subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior. Nível ainda alto, de acordo com o IBGE, embora o cenário tenha melhorado um pouco em 2021, o patamar pré-Covid-19, né, de desocupação ainda não foi recuperado. Em 2019, a taxa anual de desemprego havia sido de 12%. Superávit primário 1. Impulsionadas pelo aumento da arrecadação em janeiro, as contas do governo central iniciaram 2022 com superávit recorde de 76 bilhões de reais, o melhor do mês na série histórica iniciada em 1997. Superávit primário 2. O resultado de janeiro veio melhor que o esperado pelas instituições financeiras. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, os analistas de mercado esperavam resultado positivo de 44 bilhões no mês passado. E continua lucro da Caixa. A Caixa Econômica Federal informou que teve lucro líquido de 17,3 bilhões de reais em 2021, o que representa crescimento de 31,1% na comparação com 2020, graças aos investimentos no agronegócio. E por último, contas externas. As contas externas tiveram saldo negativo de 8,1 bilhões de dólares em janeiro de 2022, informou o Banco Central. Com o resultado, o Brasil acumula em 12 meses déficit de 27,7 bilhões em transações correntes. Vamos então agora para a página seguinte, a página 6, no Correio Carioca, não é isso? Exatamente. Ex-governador sofre nova derrota no Tribunal de Justiça. Wilson Witzel sofreu mais uma derrota em sua tentativa de voltar a ser governador, através de novo mandado de segurança distribuído ao desembargador Luiz Felipe Francisco do órgão especial do TJRJ. O ex-governador pediu a suspensão de sua condenação pelo Tribunal Especial Misto e o retorno ao cargo por ele anteriormente ocupado. Dessa vez, o embasamento do pedido sustentava a suspeição do juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas. O mandado de segurança, porém, foi julgado extinto sem julgamento do mérito pelo relator, em razão de ter sido extrapolado o prazo de 120 dias para impetração do recurso. Então tá aí, o Wilson Witzel tenta uma nova anulação da decisão no Tribunal Especial Misto. Mas que advogado é esse, né? Pois é, né? Que perde o prazo que coisa, para né? impetrar o recurso. Pois é. Vamos direto agora para o internacional, então? Vamos falar do Correio no Mundo, que tem fatos importantes lá, né? Ali, logo de cara ali, Chernobyl, a usina nuclear de Chernobyl, localizada a 120 quilômetros da capital Kiev, foi capturada pelas forças russas, né, na semana passada. Mikhailo Podolyak, né, assessor do gabinete presidencial ucraniano, revelou isso. Autoridades da Ucrânia afirmam que as forças russas chegaram à área atravessando a fronteira do país com a Bielorrússia, país aliado de Moscou.
Isso foi um fato aí que teve grande repercussão na última semana e no final de semana aí vem preocupado muito o mundo, né, essa questão de Chernobyl. E tem outras notas aqui, mas como esse jornal é de sexta-feira, eu vou ler só essa próxima aqui, né, porque nós estamos no meio desse furacão todo, né? Então, bloqueios a moedas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas sanções contra a Rússia. Haverá restrições envolvendo transações da Rússia em moedas estrangeiras e bloqueios aos ativos dos 4 grandes bancos russos. Essa aí, inclusive, foi a última atualização realmente sobre bloqueios à Rússia. Exatamente. Vamos ao Correio Esportivo rapidinho para terminar hoje aqui? Isso. Vamos lá? Posição firme. O Sebastian Vettel foi o primeiro piloto da Fórmula 1 a se posicionar contra a ida da categoria à Rússia em setembro, nesta temporada. A Fórmula 1 divulgou um comunicado, né, semana passada, que estava monitorando essa situação, mas no final de semana confirmaram que não terá o Grande Prêmio de Sochi, na Rússia, lá no sudeste do país. Então, aí a FIA, né, bateu o martelo e falou que não vai à Rússia esse ano. E continua, que você morra. Zinchenko, ucraniano do Manchester City, usou as redes sociais para desejar a morte de Vladimir Putin, presidente da Rússia, que invade o seu país. Abre aspas, espero que você morra da maneira mais dolorosa, monstro. Pois é, esse aí foi o jogador, né, do time lá, que ele é ucraniano, dando essa frase, essa declaração foi no Twitter, inclusive. E também temos uma matéria aí dentro do esporte contando o drama do brasileiro na Ucrânia lá. O jogador brasileiro não consegue deixar o país e pedem ajuda ao Brasil, né? Alguns jogadores brasileiros lá, com família, com todos lá. Tem uma reportagem extensa aqui no nosso jornal, né? Trancados em um hotel em Kiev, né? Isso aí. No final de semana eles até conseguiram pegar um ônibus e tal, mas não estão conseguindo sair do país porque o presidente ucraniano, né, requereu que os homens de 18 a 60 anos sejam convocados para a guerra. E tem 2 brasileiros lá que pediram cidadania ucraniana e por esse motivo não vão conseguir voltar aí, não vão conseguir sair do país. Chegamos então aí ao fim aí desses destaques do final de semana, né? Vamos falar um pouquinho do segundo caderno rapidamente, que a gente deu destaque na primeira página. Então nós temos o segundo caderno, o filme que inaugurou a Hollywood moderna, está aí na sua tela. Mundo do cinema celebra os 50 anos, olha que bacana, de O Poderoso Chefão, mas nem tudo foi fácil para Coppola. Tem uma matéria aí extensa, né, falando dos 50 anos aí do Poderoso Chefão, né? Isso, conta até um pouquinho dos conflitos dentro dos bastidores ali. Isso. Egos dos atores, né, que se bateram um pouco um contra o outro ali. Mas o filme aí, a trilogia, podendo dizer assim, foi fantástica, né? Mas essa matéria aqui se refere ao primeiro filme ali, como é que foi difícil filmar e fazer ali o filme, o Coppola. Tem bastante coisa sobre cinema, também teatro, correio teatral, lá na parte de teatro, dramaturgo premiado lança roteiros em formato de livro. Vitor Rocha também vai escrever novela ainda este ano, então tem uma entrevista aí com ator, produtor, roteirista, dramaturgo, o Vitor Rocha. Tem teatro, mas é carnaval, e tem destaques de livro, tem música, bastante coisa que você pode conferir lá no nosso jornal, né? Só entrar lá na nossa página lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Acesse o nosso site para conferir todas essas notícias e o nosso segundo caderno inteiro na íntegra. Exatamente. Né? Essas foram as notícias de hoje do Correio da Manhã. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Prefeito Rubens Bom Tempo quer ajuda para monitorar Morro da Oficina. Prefeitura de Petrópolis cria painel com informações sobre a tragédia depois de recomendação do Ministério Público. E você vai ver depois do intervalo, sobe para 229 o número de pessoas mortas na tragédia de 15 de fevereiro. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui.
tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. Estamos de volta. Subiu para 229 o número de pessoas mortas na tragédia de 15 de fevereiro em Petrópolis. Nós vamos atualizar a situação da cidade com o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard. São pelo menos 229 óbitos por conta dessa tragédia que atingiu a cidade de Petrópolis no dia 15 de fevereiro. 14 pontos de apoio continuam abertos a essas vítimas, principalmente das pessoas que estão desabrigadas e desalojadas. São pelo menos 2.468 ocorrências e essas relacionadas só a deslizamentos. No total, são pelo menos 3.201 ocorrências registradas por conta da chuva que atingiu a cidade naquele período. Lembrando que a Defesa Civil do Estado informou ontem que as buscas no Morro da Oficina foram encerradas pelo Corpo de Bombeiro. No entanto, as equipes atuam ainda nas localidades do Chácara Flora na procura por 2 vítimas e também realiza as buscas nos rios aqui de Petrópolis, onde há suspeita de que 3 pessoas ainda estão desaparecidas. Além disso, a gente lembra um assunto importante. A Prefeitura comunicou essa semana que aquelas pessoas que estão com casos suspeitos de Covid-19 serão enviadas para a Escola Carlos Demia. A Prefeitura montou como se fosse um local específico para esses casos suspeitos e adequou a unidade escolar para poder realizar esses atendimentos. Inclusive, no momento, pelo menos 30 pessoas já estão lá nessa escola recebendo, no caso, atendimento para eventualmente evitar a contaminação de Covid-19 nesses pontos de apoio que, inclusive, teve uma alta na última semana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E olha, no sábado, em Petrópolis, durante os trabalhos de limpeza e remoção de detritos no Centro de Especialidades Maria Cecília Machado, ao lado da UPA Centro, uma pedra deslizou e atingiu um funcionário da Condep, que trabalhava ali no local. Ele estava em cima da pedra quando o acidente aconteceu. O servidor ficou com a perna presa contra o muro por cerca de 40 minutos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate. O homem foi socorrido, consciente, e foi levado para atendimento médico no Hospital Santa Teresa. O local foi isolado e as equipes técnicas vão fazer as análises das condições da área. Exatamente. E olhem só, depois da recomendação do Ministério Público para que o gabinete de crise criado pelo governo divulgue informações diárias à população petropolitana sobre a tragédia, a Prefeitura criou um painel com números e ações. O Richard tem mais informações. Richard. Isso mesmo, Roberta. Depois dessa solicitação do Ministério Público para esse gabinete de crise que foi montado por conta dessa tragédia, tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura, eles solicitaram então que os órgãos eles coloquem as informações para a população diariamente sobre as medidas que estão sendo adotadas e também os resultados do que aconteceu. A gente sabe que muita coisa ainda está acontecendo, muitos números sendo atualizados, mesmo após praticamente 2 semanas dessa tragédia. Os gestores têm um prazo de 48 horas para responder essa solicitação do Ministério Público. E essas informações elas devem ser publicadas, divulgadas nos canais oficiais e também por meio das redes sociais. De acordo com o documento do MP, é essencial não só as ações de resposta imediata à tragédia que aconteceu no dia 15 de fevereiro,
mas também a informação dessas ações para divulgar para a população petropolitana. A gente lembra, inclusive, que até a última sexta-feira, Petrópolis recebeu 4 orçamentos da União para poder realizar as ações emergenciais aqui na cidade e também para atender as vítimas da tragédia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E olha só, a Defesa Civil detonou no sábado uma pedra no alto da serra para liberação diária e continuidade das buscas em Petrópolis. Tá aí a foto da pedra aí. Mas o Richard tem monitorado essa situação também. Conta pra gente como foi essa operação, Richard. Bom, Jorge, essa operação ela ocorreu de maneira até que bem tranquila. A Defesa Civil divulgou através dos portais de comunicação e também através daquele SMS que é enviado tradicionalmente, o panorama, né, dos riscos de chuva, enviou um alerta avisando sobre esse trabalho que ia acontecer especificamente lá no Alto da Serra, na localidade do Morro da Oficina. A Defesa Civil interditou o local para poder realizar essa operação e o objetivo é justamente viabilizar a área. Lembrando que não é necessária a utilização de nenhum explosivo para poder fazer esse tipo de trabalho. Foi utilizado uma reação química justamente para trazer segurança no entorno e também dos moradores. Lembrando, Jorge, só para a gente não deixar aqui, a pessoa que quer, por exemplo, acompanhar esses números da tragédia, a gente está falando ainda sobre ela, esse painel que a gente comentou agora há pouco, ele pode ser acessado no site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br. Eu volto com vocês. Importante a gente acompanhar esse painel, né? Isso, obrigada, Richard. Além do site, também nas redes sociais, né? Se você entrar no Instagram também, e acredito que no Facebook também tenha esse painel lá, ok? Exato. A Prefeitura de Petrópolis também concluiu a explosão de pedras no Caxambu e a via principal foi liberada para a circulação de veículos. Após as fortes chuvas, a via ficou totalmente interditada. A Prefeitura de Petrópolis realizou a explosão das pedras que ocupavam a rua Bartolomeu Sodré, principal ligação entre o centro e o Caxambu, liberando a via para o tráfego. 3 rochas caíram sobre a pista durante a chuva no dia 15 de fevereiro e interditaram o trânsito. Agora, a via está liberada para acesso dos moradores. De acordo com a Prefeitura, na região a coleta de lixo já voltou a ser feita e com as implosões, os ônibus também vão poder acessar a via. A energia elétrica foi restabelecida e as equipes da Enel estavam nesta quinta-feira religando a bomba d'água que atende a região. As vítimas das chuvas em Petrópolis que perderam a moradia ou imóvel e que tenham sido condenados, né, pela Defesa Civil já podem solicitar o aluguel social. As vítimas das chuvas que atingiram Petrópolis no dia 15 de fevereiro já podem solicitar o aluguel social. Para receber o benefício, que deve ser pago a partir de março, é necessário realizar um cadastro. Hoje, esse cadastramento segue sendo feito pelas equipes de governo de assistência social e do RJ para Todos lá no Colégio Estadual Princesa Isabel, no bairro Quitandinha. O aluguel social é direcionado para as famílias de baixa renda que perderam a casa própria ou cuja casa está condenada pela Defesa Civil. Essas famílias, mediante a apresentação do comprovante de residência, podem se cadastrar no programa. Para receber o benefício, é preciso também apresentar o número do seu CPF. As famílias devem estar cadastradas também no CAD Único do Governo Federal, que pode ser feito nas sedes do CRAS espalhadas pelo município. As equipes de assistência social têm realizado os atendimentos desde o dia 17 de fevereiro. Em uma semana foram 1.787 cadastros. O valor destinado às vítimas das chuvas do dia 15 de fevereiro é de R$ 1.000. R$ 800 serão custeados pelo governo do estado e R$ 200 pela prefeitura. O prazo para iniciar os pagamentos é de 15 dias após o período de carnaval. As famílias abrigadas nos pontos de apoio de Petrópolis automaticamente receberão o benefício. O prazo para apresentar o laudo da Defesa Civil foi prorrogado para 60 dias. Na reunião realizada nesta quinta-feira, foi anunciado também o cartão imperial. Com o objetivo de auxiliar na compra de alimentos, o benefício deve ser pago a 4.000 famílias petropolitanas.
flexibilizamos o prazo para apresentação do laudo da Defesa Civil Municipal, que atesta que a família não pode mais voltar para a casa atingida. Agora, as famílias terão até 60 dias para apresentar esse laudo. E a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Carnaval 2022, que vai se estender até quarta-feira. Durante esse período festivo, a instituição vai reforçar o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. O objetivo é garantir aos usuários das rodovias federais fluminenses mais segurança e fluidez no trânsito. O feriado de carnaval é marcado pelo aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais. Neste ano, vai ser dada atenção especial às ações de combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pistas simples e o controle do excesso de velocidade. A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro inicia nesta sexta-feira, dia 25, a Operação Carnaval 2022. As ações se estenderão até a quarta-feira de cinzas, dia 2 de março. Haverá um reforço no policiamento nos horários e locais com a maior incidência de criminalidade e de acidentes graves. Como todos já sabem, o período de carnaval ele é marcado pelo aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais fluminenses. Para isso, haverá uma concentração de esforços nas rodovias federais que ligam a região dos Lagos e também a Costa Verde, passando pelos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, na segunda e quarta-feira, os serviços de repartições públicas vão funcionar normalmente. Na terça-feira, apenas os serviços essenciais, como a coleta de lixo, urgência e emergência na saúde e a vacinação contra a Covid-19. As fiscalizações também dão no sentido de coibir os excessos por parte dos condutores, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, uso do cinto de segurança, capacete para os motociclistas e demais passageiros, uso de cadeirinhas para as crianças, conservação do veículo e também o uso do aparelho celular durante a condução. A Polícia Rodoviária Federal aconselha aos motoristas que façam a revisão dos veículos antes de seguir a viagem e que não esqueçam os equipamentos obrigatórios como estepe, macaco, triângulo e chave de roda. Lembrando que o uso da cadeirinha é obrigatório para as crianças. Todas as nossas rodovias federais são monitoradas 24 horas por nossa central de comando e controle. Caso você precise comunicar uma emergência à PRF, é só ligar de qualquer terminal para 191. Não deixe de fazer a manutenção periódica no seu veículo. A segurança viária é responsabilidade de todos. Último detalhe, se fizer o uso de bebida alcoólica, não dirija. No mais, a PRF deseja um bom feriado a todos e um excelente retorno. Ok, importante aí. É só dar uma atualização aqui da greve do BRT no Rio. Ela acabou, mas os usuários do BRT ainda encontram enormes filas e dificuldades para se embarcar no BRT, tá? É isso aí. E você vai ver depois do intervalo, vacinação contra a Covid-19 está mantida em Petrópolis durante o feriado de carnaval. Em 2021, Nova Friburgo teve o melhor desempenho em geração de empregos nos últimos 10 anos. Câmara Ítalo-Brasileira participa de homenagem pelo Dia do Imigrante Italiano. A gente volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. Na sexta-feira nós demos essa informação, mas hoje temos a reportagem completa da coletiva realizada pelo prefeito Rubens Bom Tempo. Ele fez um balanço sobre as ações realizadas após a tragédia na cidade e anunciou as novas medidas que vão ser tomadas para auxiliar a população. Durante a coletiva realizada na Prefeitura de Petrópolis, o prefeito Rubens Bom Tempo falou sobre as ações que já foram tomadas após a tragédia que atingiu a cidade no dia 15. Entre elas, estão os 400 carros recolhidos dos rios e os mais de 100 devolvidos aos proprietários.
Além disso, nesta quinta-feira, deu início às obras nas ruas na localidade do Sargento Boening para garantir o acesso da população aos serviços essenciais. Para a gente poder garantir o acesso do caminhão do lixo, para poder melhorar e qualificar a coleta do lixo lá em cima. Eu percebi que era um ponto fraco, estive lá anteontem, conversei com os moradores e aí percebi que não tinha condições de subir o caminhão da forma como ficou a rua, né? E aí a gente conseguiu desencadear ontem uma ação de limpeza da rua e hoje começou a fazer o asfaltamento para poder deixar aquela via tão importante para acessar os serviços essenciais, como, por exemplo, a coleta. Entre as medidas que foram anunciadas estão a garantia do aluguel social para as famílias desalojadas, a construção de casas nas localidades do Vila Felipe e Chácara Flora, e vão ser solicitadas a isenção das taxas de lixo, IPTU, água e energia para quem perdeu as casas na tragédia. Entre as pautas abordadas, o prefeito Rubens Bom Tempo disse que o foco no momento é o aluguel social para as famílias desalojadas. Além disso, o cartão imperial no valor de R$ 70 vai ser disponibilizado para cada um que fizer o cadastro. Mas agora o nosso foco realmente é em assumir a tarefa de conseguir o aluguel social para as famílias que estão desabrigadas. E concomitantemente, como eu venho falando, também das famílias que se encontram desalojadas, ou melhor, desalojadas, mas em casa de parentes ou amigos, que solidariamente abriu as portas para eles. O secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, falou ainda sobre a importância de reforçar o trabalho das equipes devido à previsão de chuva que permanece para o município e que continuam focados no resgate às vítimas. A gente entende que a população ela se sente temerosa em função da grande área, são 164 cicatrizes, algumas de monta. No primeiro momento, a gente ainda concentra os esforços no atendimento às vítimas, então algumas áreas a gente ainda não consegue mexer, porque o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil e todo o aparato que foi montado ainda faz ali as buscas pelos corpos. Então, a partir do momento que esse espaço é liberado, automaticamente os técnicos da Defesa Civil, do DRM, do CPRM, e aí agradeço isso aqui às demais defesas civis do país inteiro que estão nos ajudando. E olhem só, o prefeito de Petrópolis ainda pediu que a União ajude no monitoramento do Morro da Oficina, onde houve um deslizamento em consequência do temporal do dia 15 de fevereiro. Cerca de 80 casas foram atingidas no local. Nesta quinta-feira, o prefeito de Petrópolis pediu ajuda para monitorar o Morro da Oficina. Rubens Bom Tempo lembra que o terreno onde moram cerca de 700 famílias pertencia à Rede Ferroviária Federal, empresa estatal que veio a ser extinta. Segundo o prefeito, a empresa abandonou o local na década de 1960, deixando um grande passivo junto ao município e cerca de 4.000 desempregados. Ainda de acordo com Bom Tempo, a Rede Ferroviária Federal só ofereceu moradia para 576 pessoas que foram morar em um edifício financiado pelo extinto Banco Nacional da Habitação, construído na área que ficava o sindicato, o posto de saúde e a oficina da Rede Ferroviária Federal. O prefeito afirma que a questão histórica é relevante e, para não sobrecarregar o município que já tem que fiscalizar suas propriedades, seria importante ter um monitoramento do governo federal sobre seus terrenos onde há riscos de desastres naturais. Ok. O Procon Petrópolis teve atendimento especial na sexta-feira, em uma van estacionada na Praça Dom Pedro. O órgão visa atender os consumidores neste período de paralisação dos atendimentos na sede que foi atingida pelos alagamentos do último dia 15. Pessoas físicas e pequenos empresários podem procurar pelo atendimento especial do Procon na Praça Dom Pedro. O serviço foi feito através de uma van da autarquia. Auxilia os consumidores neste momento em que a sede está interditada, devido aos danos causados pela chuva no dia 15. Nós tivemos ali quase 2 metros de altura de água e o nosso primeiro andar, que era justamente onde ficava
toda a parte de atendimento, de arquivos, de registros de reclamações foi perdida. A gente está tentando recuperar os computadores, mas isso demanda tempo. Mas a gente adquiriu chips e, de acordo com a localidade de cada uma das estagiárias. Então era um chip da Vivo, outro da TIM, outro da Claro. E cada uma delas está atendendo e acessando o SINDEC, que é o Sistema de Defesa do Consumidor a nível nacional, e tentando, de alguma forma, dar continuidade aos processos já existentes. Por conta do desastre, o atendimento presencial do PROCON foi comprometido. Então, a prioridade passou a ser o atendimento pelo Facebook. Agora, com a unidade móvel, a prioridade volta a ser o presencial. Agora nós procuramos atender eles de acordo com a nossa lista, com a nossa fila, com a ordem de chegada aqui no PROCON Móvel. Como nós adquirimos esses chips para as nossas atendentes, para as nossas estagiárias, e elas têm acesso ao sistema do SINDEC, que armazena, inclusive, todo o histórico de cada consumidor, nós vamos sim dar continuidade a esses casos já abertos. O maior medo dos consumidores com o desastre na cidade era o aumento excessivo dos valores nos supermercados. A gente sabe que a inflação está comendo solta, e não é de hoje. Nos últimos 12 meses, principalmente, a gente tem experimentado um aumento de alguns itens, mas não é um aumento que justifique uma atuação do PROCON. A gente está pensando em colocar o nome desses supermercados e o produto que está com aumento ou que está com preço que não vou chamar de abusivo, mas um preço proibitivo. Quem sabe assim, esses supermercados, que têm as políticas internas deles, tentem abaixar um pouquinho esse produto X, esse produto Y, para que fique mais acessível ao consumidor. O projeto inicial é que a unidade móvel se mantenha neste primeiro momento na Praça Dom Pedro, por conta de muitas ruas ainda estarem comprometidas. Na semana que vem, o PROCON pretende retornar com os atendimentos na sede, localizada na rua Dr. Moreira da Fonseca, número 33. A gente está aqui para ajudar no que for possível, para pegar mesmo pelas mãos e principalmente em relação aos grandes fornecedores que têm que ter essa sensibilidade. A gente está aqui para tentar auxiliar e para encontrar uma solução. E olha, ressaltar que a central do PROCON em Itaipava ela não foi atingida pelas chuvas. Quem mora por perto desta unidade pode procurar o atendimento presencial normalmente. Mas também falar que, olha, tem diversos casos ao qual o cidadão não procura o PROCON e deveria. Exemplos que nós recebemos aqui, eu posso falar de exemplo de seguradora, que o carro, a seguradora não queria pagar e o Agora nas chuvas, né? Agora nas chuvas. O artigo 8º lá do contrato, né, falava que cobria desastres naturais. E aí o seguro não queria pagar o carro desse reclamante aqui, né? Ele foi ao PROCON e o PROCON resolveu o caso. O dinheiro, inclusive, já está na conta, tá? Só para vocês saberem como é que o órgão funciona. Exatamente. Realmente é um dos órgãos que mais funcionam, mais fiscalizam e conseguem para o consumidor o que o consumidor precisa. Tá? Então é um órgão que funciona realmente, Exatamente. né? Porque a gente está acostumado a órgão público que não funciona. Mas o PROCON realmente funciona e na cidade de Petrópolis também. Exatamente. Então procurem os seus direitos de consumidor. E a Caixa Econômica Federal retomou as atividades em Petrópolis na quinta-feira. Com as chuvas que afetaram a cidade no dia 15, 3 agências foram comprometidas. O banco anunciou o reforço no atendimento no município. A Caixa Econômica Federal reforçou os serviços no município de Petrópolis. 5 pontos de atendimento foram reabertos nesta quinta-feira. A agência da Rua do Imperador, as lotéricas Talismã, Estação e Plaza Correias. Durante coletiva, o presidente da instituição, Pedro Guimarães, informou que 3 agências foram atingidas pelas chuvas. Em comunicado, a Caixa Econômica Federal anunciou que os atendimentos em Petrópolis voltaram ao normal. A maior parte dos serviços procurados pelos clientes foi o recebimento do PIS e o saque dos auxílios disponibilizados pelo governo federal. Vou tentar resolver o problema do meu PIS, que sai esse mês. O meu PIS que eu vim pegar, aí tem que aguardar aí na fila.
vim pegar meu benefício. Desde o dia 18, o caminhão da Caixa prestou atendimentos à população na cidade. Entre os serviços oferecidos estavam a concessão de crédito, cartão do cidadão, senha de beneficiários do INSS e abono salarial, o PIS. A Caixa também possui canais alternativos de atendimento por meio do WhatsApp, Internet Banking Caixa, do aplicativo Caixa Tem, entre outros que podem ser conferidos no site caixa.gov.br. Agora, olha só, muito importante, hein, gente? A Prefeitura de Petrópolis permanece com a campanha de vacinação contra a Covid-19 durante o período de carnaval, até quarta-feira. Nesse período, a Secretaria de Saúde vai aplicar doses para crianças, adolescentes e adultos, né? Das 10 horas da manhã às 2h30 da tarde. É muito importante ficar atento a esse horário aí. Exatamente. É necessário que o agendamento seja realizado no site da Prefeitura, que é o petrópolis.rj.gov.br. Todos os pontos de vacinação e horários de funcionamento estão listados também no nosso site, tvc16.com. Isso aí. Em 2021, Nova Friburgo teve o melhor desempenho em geração de empregos nos últimos 10 anos. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor da indústria foi o que mais gerou oportunidades. Nova Friburgo teve um expressivo desempenho na geração de empregos em 2021. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. O saldo entre as contratações e demissões foi de 2.444 novos postos criados na cidade. Esse é o melhor resultado dos últimos 10 anos, colocando o município em 6º lugar no ranking entre as cidades fluminenses com até 265 mil habitantes. Na comparação com o ano de 2020, o desempenho municipal no ano passado foi ainda mais impactante. Ao longo daquele ano, a cidade teve saldo negativo de 873 empregos. Isso representa que a cidade teve um crescimento de 379% na geração de postos de trabalho. E a Prefeitura de Três Rios fez a atualização da topografia de uma área no bairro Barros Franco. O local vai receber 200 das 400 moradias que vão ser entregues à população, em parceria com o governo do estado, através do programa Casa da Gente. Três Rios ainda vai receber outras 200 casas, também integrantes do programa. O local da construção das residências ainda vai ser definido. Exatamente. E a gente vai ter a previsão do tempo? Exatamente. Olha só, gente, a previsão do tempo para as cidades aí da nossa área de cobertura é de sol, passando a parcialmente nublado. As temperaturas vão variar entre 17 e 33 graus. E falar um pouco agora do Dia do Piloto de Helicóptero, né, que foi comemorado na última quarta-feira. Esses profissionais estão sendo fundamentais para as operações de resgate aqui em Petrópolis. No dia em que é comemorado o Dia do Piloto de Helicóptero, profissionais responsáveis por esta função destacavam ações importantes em Petrópolis após a tragédia. No primeiro dia de operações de resgate, após as fortes chuvas, a Corporação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro empregou 3 aeronaves de salvamento em altura. O trabalho contou ainda com helicópteros de outras instituições, como a Secretaria de Estado de Saúde, Polícia Militar e Polícia Civil. 8 aeronaves integraram a força-tarefa determinada pelo governo do estado do Rio. No bairro Caxambu, após sobrevoo de monitoramento de áreas de risco, o helicóptero dos bombeiros resgatou 5 pessoas que estavam ilhadas e em risco iminente, sendo um bebê de 8 meses. Os militares usaram um guincho para o salvamento das vítimas, levando para o atendimento médico no 32º Batalhão da Infantaria da cidade. E no Dia do Imigrante Italiano, comemorado em 21 de fevereiro, foi realizada em Nova Friburgo a cerimônia de apresentação da Câmara Ítalo-Brasileira como parte central de um processo de fortalecimento e recuperação do comércio exterior e apoio em atividades comerciais, industriais, sociais e culturais. O presidente Rodolfo Teichner e o delegado para a região serrana, Alexandre Felizola, estiveram em Nova Friburgo a convite da Prefeitura para uma série de encontros. A historiadora Janaína Botelho discursou sobre a presença italiana em Nova Friburgo e o coordenador da Firjan Internacional, Giorgio Rossi, apresentou os dados atualizados sobre o comércio exterior no Rio de Janeiro. No dia seguinte,
todos se dirigiram ao Nova Friburgo Country Club, a convite do presidente Roosevelt Conce, para uma visita de interesse cultural e histórico. Com seus 180 mil metros quadrados, sua história remonta a mais de 150 anos. A viagem se encerrou no gabinete do prefeito Johnny Maicon, com uma reunião com os representantes da Câmara e o secretariado da Casa Civil. Por conta desse estreitar de laços, o Sindiveste, Sindicato do Vestuário de Nova Friburgo, entregou à Câmara Ítalo-Brasileira, como doação para os atingidos em Petrópolis, 9 caixas com roupas íntimas e pijamas. É isso aí. Bom, já estou do lado de fora, mas ainda não vamos terminar não, né? Vamos voltar ao nosso jornal. A gente ainda tem um tempinho no jornal. Isso vamos aí. voltar ao jornal Correio da Manhã. Isso. Vamos lá no segundo caderno para falar um pouquinho de gastronomia. Com recheio surf and turf até os mais tradicionais, até as mais, né, tradicionais casas aí, ó, investem na criação do lanche. Eu tô falando aí do sanduíche de camarão. Pois é, nossa. olha, recém-invade os menus cariocas. Você imagina isso aí? Nossa, que delícia. Como uma alternativa rápida e saborosa, os restaurantes cariocas apostam em um novo recheio para os sanduíches, o camarão. Né? Tiraram aí o hambúrguer, isso aí. Né? Estão colocando o camarão, que delícia. Com E a aí? cara do verão, os chefes elaboraram combinações saborosas e inusitadas. Pois é, e aí tem um roteirozinho ali no nosso jornal, ali, ó, Rio Tap Beer House, que é uma das casas que tem esse sanduíche, né? Camarada Camarão, esse aí tá interessante já com o nome, né? Po Boy Soul Food também. E tem mais ali embaixo ali, tem vários, ó. Seu Vidal, tá bonito também esse, hein, ó. Tá. Bartolomeu, é isso mesmo? Bartolomeu. Isso, Bartolomeu, também interessante o nome. E Marola, tá aí então vários nomes aí de vários sanduíches que chegaram no mercado aí, nas casas no Rio de Janeiro, Na verdade, esse não é o nome do sanduíche, esse é o nome do restaurante. Isso, o nome do restaurante, Isso, obrigado. E do lado ali tem todos eles listados aí na reportagem, falando ali sobre os sanduíches também, né? Exatamente, é um roteiro aí que a gente preparou, falando, né, dessas casas que trazem esse sanduíche de camarão, né? Exatamente. E ainda tem mais na coluna de gastronomia, tem a crítica, sabores imperdíveis em lugar improvável. Então fala um pouco mais. A alma da cozinha espanhola, olha, omelete de batatas aparece no novo longa de Almodóvar. Então aí fala de gastronomia e cinema. Gente, então é isso, tem essa muita hora, coisa interessante, né? 8h30 da manhã. Abriu o apetite do pessoal. Exatamente. Para pedir um sanduíchezinho de camarão, né, no café. Maravilha. Olha só que beleza. Bom, brincadeiras à parte, gente, a gente fica hoje por aqui do Correio da Manhã, né? Mas amanhã às 7h30 nós temos um novo encontro marcado. Tá bom? Exatamente. Até amanhã, às 7h30, a gente se encontra. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta, a sua reclamação, o seu vídeo, né? Hoje pelo WhatsApp a gente manda vídeos, mostrando mesmo. Sua denúncia, olha como é que né? tá aqui sua denúncia. Tá aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com por e-mail. Ou o WhatsApp, que é muito mais prático, e o nosso telefone assim é facinho. Então, 24 DDD 993234567. Tranquilo, mande sua sugestão de pauta, tá bom? E amanhã a gente tem um novo encontro marcado, amanhã, terça-feira de carnaval, às 7h30 da manhã, e esperamos vocês. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.